Pois é, pra quem não está acompanhando, Toguro foi preso em Balneário Camboriú pela polícia. Todo mundo tava aí se perguntando, né, qual será que foi o motivo, por que será que ele foi preso em Balneário Camboriú. Alguns suspeitavam que era por conta do carro dele, e na verdade sim, a polícia chegou ali por causa do carro dele, que estava estacionado em um lugar que não era pra estar estacionado, parece que não tinha placa também, então toda essa questão fez que a polícia chegasse no carro de Toguro, mas ele foi preso por desacato, segundo informações. Aqui fala o seguinte: no local os agentes encontraram dois veículos estacionados em área proibida. Um dos automóveis, um Fiat Mobi sem placas de identificação, estava registrado em São Paulo, SP, e apresentava adesivos nos para-brisas com a inscrição Mansão Maromba. Após constatarem a infração, os veículos foram atuados e um guincho foi solicitado para realizar a remoção. Enquanto a operação era conduzida, o influenciador fitness Thiago Ribeiro de Lima, o Toguro, chegou ao local acompanhado de dois homens e, segundo relatos dos agentes, o Toguro e seus acompanhantes desacataram os servidores públicos e um dos homens tentou retirar o Fiat Mobi à força. Em um momento de tensão, o veículo dirigido por um dos envolvidos foi avançado contra os agentes, resultando em uma colisão que atingiu o servidor. Ou seja, eles foram pra cima de fato dos agentes que estavam ali fazendo o trabalho deles praticamente, mas qualquer nova atualização eu trago aqui pra vocês. E fica os meus agradecimentos a esse rapaz aí pela fofoca pio em primeira mão. Aparentemente o Torugo quis dar uma de louco lá em Balneário, e eu posso garantir, se você já foi pra lá também vai saber que lá é um lugar muito fácil de tomar multa, e é justamente nessa época aí que os guardas ficam com sangue nos olhos. O que não falta é turista emocionado parando o carro em qualquer lugar, e até se você para o carro no lugar certo é perigoso também. E o que eu acho que aconteceu foi que quando os policiais foram abordar o Torugo junto com outro cara, eles se alteraram, foi querer falar na gíria com os caras, tipo assim: qual é, paizão? Tamo aí curtindo em Balneário, o carro é nosso, tá com os meninos aí, não esquenta não, ninguém vai pôr a mão. E nisso talvez os policiais enxergaram uma excelente oportunidade de deixar esse cara guardado um pouco. Infelizmente ele já tá solto, eu acho que o cara merecia ficar um pouquinho mais, né, porque se você tá desacatando o policial, você tá se achando melhor que todo mundo, e ele achou talvez que iria desenrolar com os policiais, falando na gíria e dando carteirada, falando que ele é o Torugo, que é famoso da internet. Tudo isso começou porque o carro que o Toguro tava, além de estar estacionado em lugar errado, também tava sem placa e tava com os problemas no documento lá. O cara tava todo errado e ainda queria ter razão, e não satisfeito, um dos parças do Toguro ligou o carro e tentou empreender fuga, eu acho. Atropelou um polícia lá ainda, e aí tá de brincadeira, né? Será que esses caras não tinham que ficar pelo menos uma semana só pra refletir, só pra dar o exemplo? Porque o que esses caras fazem, várias outras pessoas de QI 83 negativo tomam como exemplo, e nada melhor do que esses caras ficar pelo menos um pouquinho guardado. Olha o tamanho do Torugo. Se eu fosse o delegado, só iria dar liberdade pra ele quando ele entrasse no shape de novo, ia passar fome lá pra aprender a se comportar. Já o outro cara que atropelou a polícia, esse aí eu acho que merecia pelo menos uma surra, né, senhores? Respeitosamente, porque se fosse qualquer um outro que fosse parado pela polícia com o carro atrasado, parado em lugar errado e ainda quisesse dar uma dessa, com certeza o cara ia se lascar pelo menos um pouco, né? Não que o cara ia ficar o resto da vida preso também, mas pelo menos uma surra e uns 3 dias guardado, eu acho que já seria razoável pra alguém que não é tão conhecido assim. E eu acho que pra esse Torugo aí ficou de graça, viu? Foram buscar ele lá no outro dia, porque o cara acha que quando ele tem dinheiro, ele tem o direito de dar uma de bonzão, melhor que todo mundo. E a última vez que eu tinha visto notícia desse cara foi quando ele deu entrada no hospital, inclusive foi parar na UTI devido a uma dor intensa nas suas bolas. E o que esse cara tá fazendo em Balneário, atrapalhando a vida de todo mundo, enchendo o saco, querendo dar uma de bonzão lá? Eu exijo explicações. Além disso, eu acho também que na hora que ele foi preso, tiraram foto dele dando risada ainda. Isso aí não é o cara debochar com a cara de todo mundo que faz as coisas certo, e ele, por ser famoso e rico, quer fazer diferente só pra se aparecer? E ainda com essa cara de bolacha dando risada pra câmera como se fosse bonito. Olha o péssimo exemplo que esse camarada dá pros outros, principalmente pra quem é abestado, que eu me arriscaria a dizer que é a maioria do público dele, porque o conteúdo ruim, viu, cara, que esse cara produz, pelo amor de Deus. E além de tudo, como se não bastasse, o cara ainda saiu dando risada. Eu acho que nesse caso nada mais justo do que uma surra, claro, preservando as ovas do Toguro pra não prejudicar, né? A gente nem sabe o que ele tava passando, que ele foi parar na UTI, mas um sacode de leve eu acho que não faz mal pra ninguém, até pro cara poder recobrar suas faculdades mentais. De repente ele começa a achar mesmo que ele é diferente de todo mundo. Teve até um caso que aconteceu, eu não vou tocar muito nisso porque já foge um pouco do tema do canal, mas o Toguro teve um acidente de trânsito fatal esses tempos atrás, e se eu fosse ele, procuraria ficar pelo menos um pouco mais discreto, não ficar dando uma de palhaço assim na rua. Mas pra galera não achar que eu sou parcial, eu vou trazer a opinião de um especialista aqui também que eu vi falando sobre esse assunto. Provavelmente esse cara que você vai ver agora trabalha com segurança pública, e ele também tem uma opinião sobre o que deveria acontecer com esse camarada aí.
Meu amigo, partiu pra cima dos policiais, você pode ser o Toguro, o Tagara, o Tuguro, você pode ser quem for, velho, o Takashi, você vai apanhar, velho. Se apanhou pouco, e se foi pro DP, tem que... Uma coisa que tem que acontecer nesse país, que passou da hora, é de mudar essa lei de desacato à autoridade. Desacato à autoridade não tem que ser uma lei branda. Desacato à autoridade tem que ser pesada. Tem que mexer na parte que mais dói no ser humano, é o bolso. Então tem que dar uma multa pesada pro cara, certo? Ó, você desacatou o policial, que hoje em dia tá fácil de provar, né, meu? Antigamente você tinha que arrumar 2, 3 testemunhas. Hoje não, hoje o policial tem a cópia ali, tem a câmera. Então vamos usar, já que tem essa merda dessa cópia aí, vamos usar a nosso favor. Então o cara caminhou pra cima, desacatou, velho, pega a cópia, vai lá, senta o aço nele e tem que mudar a lei. Os deputados aí, os deputados federais aí, tem que mudar a lei, velho. Mudar a lei e não deixar brando o desacato. Tem que deixar cada vez mais difícil pro cara. O cara vai pensar 2 vezes antes de desacatar o polícia. E pode ser quem for, velho. Pode ser um cara famoso, pode ser quem for. Partiu pra cima do polícia, velho, você vai tomar. Vai tomar e vai... Se apanhou pouco. É isso mesmo. E eu diria mais, se o cara é famoso, ele tem que ter uma pena maior pra servir de exemplo pros outros. Enquanto esse lugar for bagunçado desse jeito, onde a galera acha que pode mais porque tem dinheiro, isso aqui sempre vai ser uma favela e vai se tornar um lugar insuportável da pessoa conseguir viver. Eu já falei outras vezes que eu sou completamente a favor da truculência policial com quem merece, não tem problema. E olha que eu já fui esculhambado pela polícia também. Eu tinha o costume de comprar motinha sem documento, porque sempre tomava multa, ou se não financiava e não conseguia pagar. Naquela época eu ainda era meio adolescente, não tinha muito juízo, e eu achava que se eu comprasse moto de R$1.000, R$1.500 de leilão na internet, só pra dar o rasante, senhores, no final de semana, eu iria tirar vantagem, não tem problema. E se os policiais me parassem, era só eu alegar que eu era trabalhador, que eu não tava fazendo nada demais, e que por obséquio me liberassem, que eu não devo nada. Mas eu aprendi da pior forma que não compensa, melhor comprar uma documentada mesmo para não ter dor de cabeça, porque eles faziam blitz toda hora aonde eu morava, e num fatídico dia, eu voltando do serviço, me pararam, eu tava injuriado já com algumas coisas que tinham acontecido. O cara imediatamente após ver que a moto não tinha documento, já falou que ia pro pátio, e eu tinha acabado de comprar a moto, e por um momento eu tomei a Bonobo Pill, senhores. Eu falei pro policial de uma forma um pouco mais exaltada que eu era trabalhador, que eu usava a moto para me locomover, senão não tinha como eu trabalhar, e que eles deveriam ir atrás de bandido, que bem onde eles estavam me parando mesmo, 2 ruas pra frente, tinha um lugar lá onde vende produtos ilícitos, e eu nunca vi os caras lá. E eu nem terminei de falar, nem tinha terminado de concluir ainda meu raciocínio, e só senti um solavanco no meu peito, senhores, que no caso foi um chute com a sola do pé que o cara me deu. Eu imediatamente caí ao solo, sem saber exatamente o que fazer, porque eu tinha percebido que eu tinha passado do ponto aquele tempo, a moto já estava em cima do guincho, não ia adiantar nada, e o cara acabou me levando para averiguação. Eu fiquei lá algumas horas, consegui sair sem pagar a fiança, porque eu acho que eles não consideraram aquilo que eu falei um desacato, mas não saiu de graça para mim, senhores. Depois desse dia, eu me convenci que compensa mais comprar a motinha em dia mesmo, e nunca mais eu precisei perder nenhuma moto dessa forma, e eu acho que é bem melhor o cara andar na linha do que querer tomar a Bonobo Pill, porque principalmente se você é um cara que não tem dinheiro e não é conhecido, você vai se lascar. Agora já pro Toguro, saiu de graça pra ele, como o especialista aí do vídeo mesmo falou, ele merecia tomar um corretivo, com certeza, e ali mesmo na rua, na frente de todo mundo, porque esse é o serviço da polícia, mas pelo menos essa curta passagem do Toguro pela polícia serviu pra criar conteúdo, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar a sinetinha, que é muito importante e ajuda imensamente o canal a crescer, e caso seja do seu interesse, junte-se a Masters Autoridade Policial Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, lá você vai ser muito bem recebido, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!